Gênesis capítulo 2, nós vamos ler o verso 18. E hoje, meus irmãos, ao contrário da forma como nós temos adotado aqui do púlpito da nossa igreja, nós veremos alguns textos mais soltos, tá? O texto vai estar na tela se você tiver alguma dificuldade. Mas à medida em que nós formos avançando juntos, se você quiser folhear sua Bíblia, seu aplicativo, tendo autocontrole e atenção, fique à vontade para isso, tá? Mas para que você não corra o risco de ir embora sem abrir sua Bíblia uma vez pelo menos, a gente vai ler juntos o texto de Gênesis capítulo 2, verso 18. Se você achou, diga aí, achei. Se você ainda está chegando, faz um sinal ou diz um peraí. Estamos juntos? Gênesis capítulo 2, verso 18 diz assim para nós: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem falado e tratado com o nosso coração. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor está aqui entre nós, Pai. E nós, nesse momento, estamos aqui com o foco do nosso culto, que é ouvir a Tua voz, Pai. Que a Tua palavra chegue aos nossos corações e que, apesar de mim e começando em mim, o Senhor alcance o nosso coração, de uma forma em que possamos saber o que o Senhor tem para tratar com a gente, Pai. Nós somos o povo do Senhor, comprado pelo sangue de Jesus na cruz, e estamos diante da palavra que é Tua. Por isso pedimos que, por amor, por graça e por misericórdia, o Senhor fale com a gente nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, momentos como esse que nós vivemos na sexta-feira, momentos que marcaram a sua vida ao longo da sua trajetória, certamente foram momentos que você, de alguma forma, com maior ou com menor intensidade, você acabou dividindo com alguém. Geralmente pode ser um casamento, a chegada de um filho, um aniversário, celebrações de uma promoção no seu trabalho, a conquista de um bem que você batalhou muito tempo para conseguir. Perdão. A celebração de uma viagem que talvez tenha sido o sonho da sua vida. De alguma forma, você acaba compartilhando isso com outras pessoas. E isso é não uma coincidência, ou não é algo que simplesmente nós fazemos porque todo mundo faz. Mas essas celebrações e esse compartilhar da nossa vida com outras pessoas acontece porque Deus, de alguma forma, enquanto nos criou, programou no nosso coração a vontade de estarmos com outras pessoas. Colocou no nosso coração o desejo de compartilharmos a vida, momentos alegres e momentos tristes também, com outras pessoas que convivem junto com a gente. Uma prova disso é que talvez se você pensar no velório de alguém muito querido, da sua família, do seu convívio, que foi para a eternidade com o Senhor, provavelmente você se lembra de amigos, familiares ou pessoas que fizeram questão de passar no dia do seu velório do seu velório não, Deus nos livre, né? Ou não, morrer é lucro, mas no dia do velório, daquela pessoa que você ama, só para te dar um abraço e estar com você. E isso aquece, alegra o nosso coração, traz conforto para a gente. Porque parte da vida nesse mundo, ainda que caído do pecado, é essa ideia de nós vivermos e desfrutarmos da alegria, enquanto nós estamos com outras pessoas. E, de certa forma, nós vivermos em comunhão, nos mantendo em comunhão uns com os outros, colocando energia e fazendo questão de dividir a vida com outras pessoas, é um presente que Deus nos deu, meus irmãos. É uma alegria que muitas vezes nós podemos até não saber explicar, mas nós vivemos essas alegrias enquanto estamos com outras pessoas. A coisa mais chata do mundo é aniversário de quem não vai ninguém. Já viram um aniversário que ninguém foi? Eu não sei se é verdade ou não, mas eu vi uma vez o depoimento de uma menina no Facebook, que ela disse que fez uma festa, convidou os amigos, comprou bolo, comprou salgado, fez todo um aparato e ela ficou lá esperando sozinha, e ninguém apareceu na festa. Nem a mãe dela foi na festa dela.
e ela dizendo lá que ficou esperando horas e horas e horas e horas. Vocês acreditam que no final do texto eu estava quase chorando, me segurando para não chorar? Eu nem sei quem é a pessoa e talvez isso nem seja verdade, mas a sensação do meu coração era, ou essa pessoa é muito ruim, que ninguém quer estar perto dela, ou essa pessoa está vivendo a maior tristeza da vida dela. Porque celebração sem gente junto, meus irmãos, é chato demais. A vida sem pessoas com quem compartilhar é chato demais. A igreja, quando nós só chegamos aqui, sentamos e vamos embora e não criamos relacionamento, na boa, é chato demais. Nós precisamos voltar a valorizar e principalmente entender como é que Deus vê a união, a comunhão, o envolvimento do seu povo. E isso abre os nossos olhos para entendermos o tamanho do valor da comunhão e que nós não podemos perdê-la. Por isso, esses textos que nós vamos olhar juntos vão abrir os nossos olhos para nós encontrarmos parte da forma como Deus vê a união do seu povo. Mas antes, eu tenho apenas 3 pontos para nós desmistificarmos aquilo que nós achamos que é comunhão e que, na verdade, não é, ou não tem nada a ver com a comunhão bíblica, principalmente. E esses 3 pontos são frutos de pesquisas e conversas com outras pessoas para entender o que eles achavam que era comunhão. E, em primeiro lugar, nós precisamos entender que comunhão não é apenas a gente estar no mesmo ambiente que outras pessoas estão. É perfeitamente possível você vir à igreja com várias pessoas que estão aqui e não manter um vínculo de comunhão com ninguém. Essa ideia de que só estar no mesmo lugar significa que eu estou compartilhando a vida com o outro, ela não é verdadeira, a partir do ponto de vista bíblico. É bem verdade que a impressão que dá quando nós estamos num lugar cheio, ou com outras pessoas perto, é que a gente está dividindo de alguma forma algo maior do que a gente que está acontecendo aqui. Mas se você for num shopping, por exemplo, eu duvido que você vá para o shopping com a sensação de estar em comunhão com as pessoas que estão ali. Já pensou? O meio da praça de alimentação, aquele som que não sei de quem é, mas de Deus não é, aquele som maluco que não deixa a gente se concentrar em nada, que faz a gente ter que gritar na mesa que a gente está comendo ali. Isso não é comunhão com outras pessoas. Se não é lá, menos ainda é na igreja. Por isso, não frequentar o mesmo espaço e estar no culto com outros irmãos também não significa comunhão. Você estar na mesma sala de EBD com outras pessoas aqui na igreja não é comunhão. Você frequentar o encontro do ministério X ou Y não necessariamente significa que você está vivendo em comunhão. E um outro ponto, terceiro e último desses desmistificamentos, e essa palavra provavelmente nem existe, é a ideia de que eu olhar para o outro e reconhecê-lo pelo nome significa que eu tenho comunhão com ele. E esse foi o ponto das minhas conversas e uma pequena pesquisa que as pessoas mais batiam na tecla. Eu olho para o Mateus, pela fisionomia, eu sei que é ele, eu sei que o nome dele é Mateus, então logo eu vivo uma vida de comunhão com ele, porque eu sei quem ele é e tudo mais. Isso é você conhecer a outra pessoa. E conhecer pessoa por pessoa, você conhece um monte de gente com quem você também não convive. Se você assistiu o jogo da seleção brasileira na Copa durante esses meses que virão, provavelmente você nem precisa da escalação para saber o nome do jogador X, Y, Z. Isso te faz ter comunhão com ele? De jeito nenhum. Quer ver a coisa piorar? Provavelmente, se você vê na televisão uma reportagem que traga a pessoa do Fernandinho Beiramar, um dos maiores traficantes do nosso Brasil. Você olha para o Fernandinho Beiramar, você sabe quem é ele, você sabe o nome dele, mas eu duvido que você estivesse interessado em manter comunhão com esse senhor. Estou certo? E você olhar desse jeito não te faz ter comunhão. Vamos piorar mais um pouquinho?
Se você pegar um livro de história, abrir na página lá dos tempos mais tenebrosos da era moderna, e você encontrar lá a imagem de Adolf Hitler estampada na página do livro, você olha, você reconhece, você sabe o nome, você ainda sabe as atrocidades que o cidadão cometeu, mas isso não te faz ter comunhão com ele. Concordam comigo? E eu desconfio que ele esteja no inferno, então provavelmente você nunca vai ter comunhão com esse miserável. Sendo assim, por que é que na igreja e no meio do corpo de Cristo seria desse jeito? Comunhão está além e acima desses pontos. E então o que seria comunhão, para a gente ter um conceito básico para caminharmos juntos? Eu diria que comunhão é o relacionamento entre pessoas que, enquanto estão unidas a Cristo, decidem intencionalmente dividir a vida umas com as outras. Ficou bonito, não ficou não? Ficou bonito. Eu devia ter escrito aqui. Comunhão é o relacionamento entre pessoas que, unidas a Cristo, decidem de forma intencional dividir a vida umas com as outras. Por isso, comunhão está além de todos esses pontos que nós falamos e, de forma muito mais profunda, invadem a nossa vida de uma forma que a profundidade em entender o que Deus espera de nós juntos, vai além, inclusive, do nosso próprio relacionamento, mas está diretamente ligado à forma com que nós nos relacionamos com Cristo Jesus, e porque nos relacionamos com Ele e entendemos o valor desse relacionamento, nós decidimos agora nos relacionar com o próximo. Sem o elo de Jesus, entre todas essas coisas, meus irmãos, nós nunca veremos motivos para termos comunhão. Concorda comigo? No máximo, você ia trocar uma mensagem ou bater um papo com alguém que tivesse o mesmo gosto que você. Mas dividir a vida ao nível como faz o povo de Deus, aí é algo extremamente diferente. Então, tendo essa base, entendendo aquilo que não é, mas para a gente manter vivo essa alegria de estarmos juntos, ou se essa alegria não está muito presente, que ela seja evidenciada no seu coração, para que você decida compartilhar a sua vida com o povo de Deus. Então, nós precisamos ou nos esforçamos para manter a comunhão em primeiro lugar, porque Deus planejou assim. Você pode dizer comigo? Nos esforçamos o texto que nós lemos, e nós vamos ler juntos, e eu quero pedir que você me ajude aqui ao longo do nosso tempo, tá bom? Vamos ler juntos? Então, o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Muito bem. Meus irmãos, ao primeiro olhar para o livro do Gênesis, o interessante é que nós vamos entendendo um pouco da construção narrativa do que Deus queria que nós soubéssemos. E nós entendemos que o Gênesis não é um livro que se preocupa em, de alguma forma, explicar a existência de Deus. Inclusive, você não encontra isso na Bíblia em lugar nenhum, porque todo o texto bíblico já está pressupondo a existência verdadeira e inevitável do nosso Deus. Então, quando nós vamos olhando a construção toda, nós não estamos vendo uma prova de que Deus criou o mundo, mas nós estamos vendo como foi que Deus orquestrou e organizou todas as coisas que foram criadas. E esses primeiros 2 capítulos, de forma especial, vão narrando para a gente como foi que tudo começou. E a gente percebe que a terra era sem forma e vazia, e Deus então começa a colocar ordem no caos que estava instaurado, e existe separação entre terra e mar, existe separação entre os animais marinhos, os frutos vão aparecendo, o trabalho que Deus deu a Adão de cuidar, zelar, dar nome aos animais. Nós vemos o próprio Adão, o homem, sendo criado e começando a desfrutar de tudo aquilo ali que está aparecendo para a gente. E ao longo da história nós vamos entendendo que 2 cenários são evidenciados para a gente. O primeiro deles é a criação perfeita, sem nenhum tipo de mácula do pecado, sem nenhum tipo de problema aparente que Adão precisasse lidar.
toda a perfeição e a obra completa de Deus sendo colocada ali naquele lugar. Tudo que Adão precisava estava lá. A água corria no rio, os frutos estavam nas árvores, tudo aquilo que ele precisava, inclusive dos animais, estavam ali sobre ele. Tudo estava no seu cenário absolutamente perfeito. Se a gente imaginasse um cenário ideal para viver, é o cenário do jardim, quando Deus criou tudo e colocou Adão junto lá. Mas a questão é que o homem colocado no jardim, tendo relacionamento com Deus e com toda a criação, mostra o segundo cenário, que não foi um erro, mas foi uma constatação e uma colocação do próprio Deus para a vida do homem. Olhar para Adão vivendo ali, sozinho, e Deus olha para ele e diz: não é bom que o homem esteja só. Eu preciso fazer alguém para conviver com ele. E talvez o nosso olhar, primeiro, seja olhar para a construção, ou pelo menos o início de uma família. A forma como Deus projetou um homem e uma mulher que se unem e vivem na criação dele. E isso é verdade dentro do texto. Mas antes de Eva, a mulher, ser criada para ser a esposa de Adão, antes disso, ela é criada para ser companheira. Ela é criada para não permitir que o homem vivesse sozinho. Ela é colocada para, assim como toda a criação que estava completa, agora a vida do homem estivesse também completa, tendo mais alguém junto com ele. Antes da esposa, antes da auxiliadora, ela é aquela que veio para fazer companhia ao homem. E a ideia do texto, que diz um pouco mais abaixo, é que Deus fez Eva de forma que fosse correspondente a Adão. E o que isso significa? Significa que nós não olhamos para Eva com o olhar daquela que simplesmente veio para completar, então a mulher só tem a serventia de servir ao homem e nada mais do tipo. O próprio texto bíblico acaba com qualquer tipo de interpretação desse tipo. Porque a ideia de alguém que lhe corresponda é a ideia de alguém que é tanto quanto ele. Alguém criada à imagem de Deus, alguém criada para manifestar a glória de Deus, com diferenças do homem, é verdade, mas com o mesmo exato nível de dignidade. A mulher vem para ser companheira, para que o homem não esteja só, para que ela não viva só, mas para que eles possam caminhar juntos, e juntos a perfeição de toda a criação agora é manifesta também na vida do homem. E como é que Deus olha então para Adão e pensa que não é bom que ele esteja só? E meus irmãos, quando nós vamos aprofundando o nosso olhar para o texto bíblico, nós vamos percebendo alguns detalhes que parecem ser apenas detalhes do texto, mas que fazem todo sentido. Quando nós olhamos para a pessoa de Deus, nós caímos naquele velho dilema de entender como é que Deus pode ser um só, ao mesmo tempo em que Ele é o Pai, o Filho e o Espírito. Todos eles são Deus, mas existe um único Deus manifesto em três pessoas, que não são três deuses, mas sim a complementação da mesma essência de vida colocada em um ser só. Como isso é possível? Eu não faço ideia. A Bíblia diz, eu acredito e está tudo certo. Deus, enquanto cria o mundo, sendo essa relação trinitária que Ele é em si mesmo, ao criar o mundo, nós vamos percebendo a ação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito em toda a criação. Uma vez que Deus é completo, em comunhão consigo mesmo, olhar para o homem sozinho não manifesta a grandeza desse Deus que criou todas as coisas. Como é então que o homem vai estar completo? Quando nós temos a capacidade de viver a experiência, assim como a Trindade vive entre três. Nós temos a graça maravilhosa de desfrutar e dividir a vida com outra pessoa. Percebe a profundidade disso? Deus querendo que nós vivamos a experiência, ou pelo menos aquilo que no mínimo pode se aproximar do que é a existência do próprio Deus. Você consegue avaliar a profundidade do negócio desse? Ou é só eu que fiquei meio impactado com isso do texto? Meus irmãos, como é que a gente olha para isso?
e pode entender que Deus, de alguma forma, não teria planejado uma vida de comunhão para o seu próprio povo. Deus viu o homem sozinho e decidiu resolver o problema. Por que é que a gente olharia para o problema resolvido e agora iria querer afastar-se do meio da comunhão do povo e daqueles que estão perto da gente para desresolver o problema que Deus já resolveu? Viver em comunhão, desfrutar de uma vida saudável em comunidade é a melhor coisa que nós podemos fazer da experiência da nossa vida, meus irmãos. Isso não quer dizer que seja fácil, isso não quer dizer que seja uma experiência absolutamente tranquila, sem nenhum percalço, porque no fim das contas todos nós somos miseráveis tanto quanto somos todos nós. E então, no meio do caminho, de vez em quando surge uma coisinha ou outra. Mas ainda assim, a melhor coisa que nós podemos fazer é olhar para o plano de Deus e querer viver aquilo que Deus planejou para a gente enquanto vivemos a experiência humana. Meu irmão, na boa, se você acha que é bom viver sozinho, de verdade mesmo, e eu não estou falando em tom de zoeira, não. Estou falando com o meu coração. Se você acha que a melhor coisa é você viver sozinho, você precisa de ajuda. Você precisa de alguém do seu lado, meu irmão. Entender que a vida como um todo vale a pena ser vivida de forma individual, é você estar perdendo muito da riqueza da experiência da sua vida, meu querido e minha querida. E por mais que a gente viva com a esperança e a expectativa da eternidade, essa vida que nós estamos vivendo aqui hoje, ela é uma só, meus irmãos. E ela pode acabar hoje, inclusive, se for da vontade de Deus. E você corre o risco de estar vivendo, deixando alguns detalhes tão importantes do que Deus deixou para a gente como um presente, passarem longe de você. Não permita com que isso aconteça na sua vida, meu irmão. Em 2024, eu e minha esposa fizemos uma viagem com minha sogra e minha cunhada. A menorzinha, aqui, essa linda princesa que está aqui com a gente. Dá um tchauzinho, Nath, por favor. É que ela morre de vergonha, então isso ajuda ela a desenvolver, né? E foi uma viagem muito especial, porque foi 15 aninhos que ela completou, e, ao mesmo tempo, era aniversário de casamento meu e da Lê. Então, quando você pensar, será que o pastor é crente? Lembre-se, eu viajei no aniversário de casamento com a minha sogra. Mais do que isso, é quase impossível. E aí, nós fizemos a nossa viagem de cruzeiro juntos, uma coisa muito maravilhosa. E quando a gente foi jantar, na nossa mesa lá do restaurante específico, estávamos nós 4 e uma senhora que foi lá. A mesa era para 5 pessoas, essa senhora foi alocada na mesa com a gente, e a gente chegou a cogitar que ela tivesse sem espaço na mesa da família dela, alguma coisa assim, ela foi para lá. E, meus irmãos, pense alguém com um semblante pesado. Só que quando você senta na mesa para comer com a pessoa, você não vai ignorar a existência dela ali, né? E a gente começou a puxar ali um assunto com ela, e aí perguntamos, né? Eu falei, a senhora veio com quem para a viagem, né? Ela, não, eu vim sozinha. Aí eu falei, nossa, que pena. Ela, não, pena não. Melhor coisa é viajar sozinha. Não tem ninguém no meu pé, ninguém perto de mim, ninguém para querer mandar os meus horários, ninguém para dizer o que eu tenho que fazer, ninguém para não deixar eu fazer o que eu quero fazer. A melhor coisa é eu vir viajar sozinha. Depois que ela falou isso, ela ficou quieta e ela não falou mais absolutamente nada. A gente, enquanto família, ficou conversando, brincando um com o outro e tal, e aí eu olhava para a senhora para tentar puxar um assunto, porque não ia deixar ela sozinha, e ela olhava para o chão, ela olhava para o teto, ela olhava para o lado, ela olhava para o outro, ela pegava o copo, ela soltava o copo, e ficava nessa dinâmica a viagem toda. E acontece que dos 4 dias que nós ficamos lá, essa senhora não voltou nenhuma vez mais para a mesa. A gente, inclusive, pensou, né? Será que fomos mal educados? Comemos demais? Coisa do tipo assim. Mas a verdade é que essa senhora, orgulhosa por viver a sua experiência de viagem sozinha, nós acabamos encontrando ela em alguns outros lugares do navio, em uma parada ou outra. E, meus irmãos, todas as vezes que nós encontrávamos essa senhora, ela estava com um semblante de tristeza, ela estava olhando para o chão, ela estava no meio de uma festa lá, de um show da banda cover do ABBA,
com todas as senhoras do navio quase pulando em cima das cadeiras, e ela estava sentada olhando para o chão durante todo o período da viagem. Ou ela estava sentada, ou ela estava sentada. Apenas isso. Nós achamos que, às vezes, o melhor para a gente é, de fato, não ter ninguém para trazer algum aborrecimento para a gente. É melhor viver de uma forma em que eu faço o que eu quero, tem ninguém me perturbando, eu vivo assim, e tal, e tal, e tal, e tal. E, meus irmãos, esse individualismo, esse egoísmo, e, de certa forma, essa vontade de viver meio mimada, onde eu faço o que eu quero e ninguém mete o dedo no que eu estou fazendo, nada mais é do que uma rejeição direta ao que Deus planejou para a gente. E quando nós rejeitamos e vivemos nessa direção, a tendência, em 99% dos casos, é a nossa vida se transformar na viagem dessa senhora. Uma vida de pessoas carrancudas. Uma vida de pessoas que não conseguem se alegrar e celebrar absolutamente nada. Uma vida de pessoas que só conseguem encontrar defeitos, falhas e problemas em tudo. Uma vida de pessoas que não conseguem ter memórias marcantes da sua vida. Porque todo o tempo em que você está vivendo, ou que essas pessoas estão vivendo, é lamentando alguma coisa, pela falta de ter alguém para dividir com você. Você já pensou que o seu marido te perturbando logo cedo para fazer o que ele quiser numa viagem é uma bênção de Deus para você? Irmãs, pensem nisso, irmãs. Não é que ele é chato, não, é que ele está querendo abençoar a sua vida. Da mesma forma, irmãs, quando vocês estão lá, seu marido fala, amor, vou fazer não sei o que, você fala, vai não. Você está abençoando a vida desse homem. Você está pondo limites na vida dele. A manifestação acabou, né? De alegria e tal, né? Deixou quieto. Você, marido, quando a esposa vira e está dizendo, vá lavar a louça, não é que ela quer te dar trabalho, não. Ela quer ver você sendo útil, isso alegra o coração dela. E olha que bênção é você ir lavar a louça com raiva de estar lavando. Pelo menos você não está sozinho lavando a louça. Já pior do que lavar a louça mandada é você lavar a louça sozinho, meu irmão, dentro de casa. Não colou muito bem essa não, né? Tá bom, segue o jogo. No fim das contas, irmãos, no nosso manual de fabricação do Deus que nos criou, visando o bem perfeito de todas as coisas, não existe a possibilidade de nós vivermos sozinhos e queremos ter uma vida alegre, cheia de memórias e tudo mais. Em segundo lugar, nós nos esforçamos para manter a comunhão, porque para Deus a comunhão é algo perfeito. Vamos juntos? Nos esforçamos. Vamos ler mais uma vez juntos? Esse texto, talvez, depois de João 3,16, é o texto que está na nossa mente, que não sai, né? Vamos lá? Como é bom... Pode ir, eu sei que vocês querem. Salmos. Muito bem. Queridos, quando nós olhamos para esse texto como um todo, apesar de ser tão pequeno, apenas 3 versículos que a gente memoriza fácil, quando nós deixamos de olhar para o texto na sua riqueza original, nós perdemos muitos detalhes. Porque ao olhar para o texto, a gente só entende que é bom e é legal quando os irmãos estão vivendo juntos. E, inclusive, na nossa língua, a ideia do bom, ela não comunica muita coisa além de algo que não seja simplesmente horrível. Quando você vai em um lugar, você conhece um novo ambiente, você come uma comida nova pela primeira vez, você faz uma viagem para um lugar que você nunca foi, seja como for, você compra uma coisa lá que você queria, e alguém chega para você e pergunta, como é que foi esse negócio aí? A tendência é que, se não foi muito ruim, você olha e fala, ah, foi bom. Como é que foi a viagem? Ah, foi bom. Você gostou do negócio que você comprou? Não, eu gostei, ele é bom, está lá. Como é que foi a comida X que você comeu? É bom, é isso. Na nossa língua portuguesa e para a nossa cultura de não sermos muito claros com as coisas, aquilo que não é excepcionalmente horrível é simplesmente bom.
E olhando para o texto com esse mesmo olhar, parece que só é bom que os irmãos estejam juntos e nada mais do que isso. Mas, meus irmãos, quando nós mergulhamos no texto, no seu contexto e língua original, a gente vai entender que a ideia é muito além de algo bom, mas é algo simplesmente espetacular, sensacional, Pro Max 2.0 x ao quadrado de bom, um negócio desse tipo aí. Sabe quando você vai e o contrário acontece, quando aquilo que não foi ruim, mas foi uma coisa incrível, a melhor experiência que você já viveu, a melhor comida que você comeu, o melhor lugar que você já pisou. Quando alguém te pergunta como é que foi, você não fala assim, foi muito legal. Dificilmente. Você vai olhar para aquilo e vai dizer, é incrível. Esse negócio é sensacional. Foi a melhor coisa que eu já comi na minha vida. Inclusive, eu tenho que levar você naquele lugar. Você tem que conhecer esse lugar aqui específico. Um amigo meu, que tem uma condição financeira muito elevada à minha, né? Que não é lá tudo isso, mas a gente junta aqui, né? A nossa vida é isso mesmo. Ele foi tirar férias e ele foi para Dubai. Foi para Dubai. E aí, quando ele estava voltando, ele fez escala em Paris, aí ele me ligou de lá só para fazer inveja, nada mais do que isso. Eu já atendi esbravejando já. Eu falei, se for para jogar na minha cara, você desliga e nunca mais fala comigo, né? O dom da comunhão vivido, né? Coisa assim. E aí ele falou assim, Gui, esse lugar é incrível. Você já andou de cavalo? Falei, já. De camelo é muito melhor. Você já andou de buggy nas dunas do Maranhão? Eu falei, não. Ele falou, não, mas se você tivesse feito, em Dubai é muito melhor. Sabe o café que você gosta de tomar naquele lugar? Eu falei, sei. Em Dubai é muito melhor. Ele estava acabando com a minha vida em pouquíssimas palavras ali, né? Eu já estava me sentindo como a pessoa que viveu menos coisas boas nesse mundo. E aí, no final, ele fala assim, na boa, as próximas férias você tem que ir para Dubai. Se você não for para Dubai uma vez na vida, você não viveu. Você tem que ir em Dubai. Meu amigo, ainda bem que a Nova Jerusalém é melhor do que tudo que a gente vê, e a esperança, né? Porque eu não sei, quem sabe, mas a expectativa nesse momento é que não. A ideia de viver uma coisa fora dos padrões que a gente sequer imaginou, é esse tipo de coisa da gente fomentar a curiosidade, a vontade no outro. É a esse tipo de sentimento que a Bíblia está trazendo para a gente. A palavrinha que Davi usou quando escreveu o Salmo inspirado por Deus é a palavrinha tov, que nada mais é do que o sentimento, ou comunica o sentimento de algo que não é só legal, algo que não é só bom, mas algo que é maravilhosamente bom, algo que é completo em si mesmo, algo que não tem defeito, inclusive. Então não é só bom que o povo de Deus vive em comunhão, mas o olhar de Deus para o seu povo reunido é o olhar de quem está vendo algo excelente, algo perfeito, algo completo em si mesmo. Amém. Amém. Isso. A comparação, para você ter ideia de outro momento em que essa mesma palavra aparece para a gente na Bíblia, é lá no relato da criação que nós lemos. Quando Deus está criando todas as coisas, Ele vai lá e diz que, no fim das contas, o trabalho dele foi bom. E aí Deus vai e cria lá o homem e diz que ficou bom. E quando tudo está completo na criação, natureza, animais, árvores, homem, mulher, tudo fechadinho, perfeito, o texto vai dizer que Deus viu que era bom, mas que era muito bom. E é ali no muito bom que essa palavrinha aparece para a gente. E meu irmão, me permita te dizer, se para Deus algo é muito bom, é perfeito, eu desconfio que para a gente deveria ser também. Você não concorda comigo, não? É olhar para esse momento em que nós dividimos juntos aqui, olharmos uns para os outros e dizer, quando eu estou com esse irmão, com aquela irmã, quando nós nos reunimos, quando nós nos juntamos, Deus está olhando para a gente dizendo que é muito bom. E meu irmão e minha irmã, a vida e a dinâmica da comunhão do povo de Deus vai muito além das paredes da nossa igreja, inclusive. Para esse momento, eu tenho certeza que Deus está olhando daqui, cremos que nosso Senhor está aqui. Amém?
Deus está aqui olhando, vendo o nosso culto, vendo a nossa postura, olhando como nós nos dedicamos, nos entregamos, olhando para todo esse momento dizendo, esse negócio é muito bom. Mas deixa eu te dizer que quando você rompe algumas barreiras que você mesmo cria com outras pessoas, e você começa a dividir um pouco mais da vida, do relacionamento, das questões da vida como um todo. Quando você chama alguém para ir comer uma pizza com você, quando você para na cantina, senta e começa a conversar, quando a gente vai lá para o Parque Serete jogar um vôlei, ou pelo menos tentar jogar um vôlei juntos lá, quando a gente sai e vai para o day camp, quando é a celebração de um aniversário, uma data especial, e você lembra de alguém que você tem uma afeição grande, você convida para estar junto, seja onde for, de todos esses momentos, Deus está olhando para a união do seu povo e dizendo, esse negócio é muito bom. É muito bom. Aprenda que viver em comunhão e esforçar, colocar energia para que você viva perto do outro, não se limita às coisas que nós fazemos aqui. Isso aqui é a manifestação da igreja de Jesus reunida. Mas de segunda a sábado, meu irmão, você tem todas as chances de viver esse momento de comunhão, que é tão precioso para Deus, que se torna perfeito, assim como é para Ele, para a gente também. Amém? Amém? Que o Senhor te ajude a romper essas barreiras do seu coração. Em terceiro lugar, obrigado. Todos saíram com ponto 1, né? Você imagina que tem um 3 colocado ali? Imagina, tá? O terceiro ponto nosso acontece, é que na comunhão nós encontramos apoio. Vamos juntos? Nos esforçamos. Olha só, vamos juntos. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos quando vocês veem que se aproxima o dia. Até o fim do ano eu vou me acostumar e não vou mais interromper, tá? Meus irmãos, o texto de Hebreus, a carta aos Hebreus, ela é muito mais do que apenas um mistério de saber quem foi que escreveu ou não. Mas vários eventos e várias colocações que esse autor, que não sabemos quem foi, coloca na carta, ajuda a gente a posicionar mais ou menos onde o livro está na cronologia da Bíblia como um todo. E esse momento em que os Hebreus, a carta aos Hebreus é escrita, é um momento de perseguição. É um momento de muita dificuldade das pessoas que se converteram. Porque todos esses a quem a carta faz referência, eles eram judeus, fazendo parte do calendário, rituais, festas, tudo aquilo que a religião do tempo demandava para eles. Em um determinado momento, eles se encontram com a pregação do Evangelho, reconhecem em Cristo Jesus o Messias prometido por Deus, rendem sua vida a esse Messias, e agora eles estão no meio de outros judeus, sendo vistos como os traidores, como os apóstatas da fé, como aqueles que não vivem a vida que deveriam viver. E o resultado, meus irmãos, de todo movimento como esse, é que as coisas vão sendo tão podadas na vida de quem está sendo perseguido, que fica praticamente insustentável se manter no mesmo lugar. Se você esteve com a gente ou assistiu de casa o culto especial que nós tivemos na última quinta-feira, você percebeu como isso é na prática. Mas, sem muito mistério, é aquela pessoa que era judeu, se converteu, vai no mercado do seu Zé, e o seu Zé, que é judeu, agora não quer mais vender para aquela pessoa, porque afinal de contas ele não faz mais parte dos nossos. Aquele que era o amigo, o Antônio, Toninho, meu amigo, que mantém-se judeu, quando eu chego na casa dele para conversar, ele fecha a porta na minha cara, porque ele não quer estar comigo. Se eu tenho um problema de ordem médica, de saúde, tem alguém que cuida disso, seja com os remédios da época, os procedimentos médicos, e ele é ainda judeu, ao chegar lá, ele me vê como um traidor e fecha a porta do consultório ou coisa equivalente da época, e ele não vai atender porque ele não quer um traidor perto. Imagine você viver no mundo que você vive hoje, tendo esse tipo de coisa.
Você consegue se imaginar numa vida dessa? Eu, sinceramente, não consigo. Graças a Deus, está muito além da experiência que a gente vive. E isso deveria ser, inclusive, motivo de honra e, de certa forma, de impulso para que a gente viva o Evangelho da melhor forma possível. Que não seja necessário. Deus permitiu uma perseguição no nosso país para que a gente acorde. Amém, meus irmãos? Amém. Muito bem. Então, é no meio de todo esse cenário, de todo esse caos, que alguns olhavam a vida da igreja, ou a ida aos cultos, pelo menos, como sendo uma coisa que já não era mais tão legal. Porque se frequentar aquele lugar em que a gente canta em nome de Jesus, a gente medita nas coisas que ele ensinou e no Antigo Testamento, estar no meio do culto é uma coisa que está me provocando mal. Então, a um primeiro momento, eu olho para a igreja e digo, não vou mais. Vou viver minha vida aqui normal. Tornar-me-ei um desigrejado do tempo do Novo Testamento. É mais ou menos essa a questão. E, meus irmãos, perceba como, apesar de ser algo que não faz muito sentido, às vezes a gente acaba seguindo o mesmo caminho. Se a gente não está bem porque alguma situação bateu na nossa porta e a gente não imaginava, a gente para de vir para a igreja. Se vem um laudo de doença que eu não queria que viesse, eu me fecho em casa e paro de ir para a igreja, porque afinal de contas eu não estou bem. Se eu vivo um momento, uma experiência de luto, e que é profunda e dói no nosso coração, eu vou deixar de ir para a igreja porque eu prefiro ficar sofrendo aqui no meu canto. E a gente acaba permitindo com que a dor que encontra a nossa vida seja muito mais forte do que a bênção e o refrigério que é a gente estar no meio do nosso povo. A gente hipervaloriza as questões que podem nos afastar em detrimento daquelas outras coisas que nos fariam estarmos ainda mais juntos. Por isso, então, que o apóstolo Paulo vai dizer que, não, o autor do texto vai dizer, minha cabeça foi, não deixemos de nos reunir como igreja. É mais ou menos quem diz, se você está com problemas, trate os seus problemas, mas não deixe de estar no meio dos seus irmãos. Se você está sofrendo, sofra, mas não sofra sozinho. Sofra tendo o apoio dos seus irmãos. Se você vive uma fase difícil, você vai ter que atravessar ela, mas atravesse no meio das pessoas que servem de apoio e de amparo para que você viva os momentos difíceis. Aqueles que não vão te deixar cair, aqueles que não vão te deixar sozinhos, aqueles que se tiverem que arrombar a porta do seu quarto para te tirar da miséria, da dor e do sofrimento, vão fazer isso. Não vivam como aqueles que fogem do inevitável. Porque, meu irmão, me permita te dizer que sofrer aqui em casa é o mesmo sofrimento. Só que lá você vai ficar curtindo a miséria do seu problema. Aqui, você tem gente para te ajudar e te acolher, meus irmãos. Não faz nenhum sentido nós abrirmos mão de estar junto, porque nós vivemos experiências difíceis e traumáticas na nossa experiência, inclusive de fé. Porque, meu irmão, me permita te falar isso mais uma vez. E eu não estou, de forma alguma, generalizando ou diminuindo as dores que nós encontramos na nossa caminhada. Mas, queridos, nós todos talvez já passamos por uma péssima experiência em uma igreja. Algumas quintas-feiras atrás, eu contei essa experiência a vocês. Eu com a minha família, quando era pequeno, no interior de São Paulo, lá numa igreja batista. Um jovem, na verdade uma moça, se encontra com um jovem e eles começam um relacionamento, coisa e tal, o relacionamento avança, o jovem começa a vir para a igreja, ele é discipulado e tal, e vai esse rapaz para o batismo. Quando ele vai para o batismo, estão lá os meus pais sentados na primeira fileira, vendo aqueles a quem eles estavam discipulando entrar para ser batizado. Então, está lá o pastor no batistério, ele chama lá a pessoa para vir, e aí ele vai, afoga o miserável, levanta o homem novo, e a hora que o homem novo levanta, a minha mãe levanta e começa a aplaudir aquele negócio como uma celebração a Deus por aquilo que aconteceu.
E aí, quando minha mãe faz isso, a palavra do pastor do púlpito é: irmãos, precisamos manter a ordem e decência no culto do Senhor. Acaba o culto, o pastor com os seus diáconos estão lá no gabinete pastoral, eles olham para os meus pais e dizem assim: a nossa igreja é um lugar de ordem e decência. Se for para fazer esse tipo aí de coisa que vocês estão fazendo, é melhor que vocês vão embora. Então, por favor, a partir do próximo domingo, não voltem mais à minha igreja. E no domingo seguinte, teve uma assembleia da igreja e os meus pais foram excluídos da igreja. Ou, para ficar mais bonitinho, convidados a se retirar do meio daquela igreja como um todo. Meu irmão, viver um tipo de experiência como essa é um balde de água fria sobre a nossa cabeça. E eu sei que muitos outros, histórias que eu conheço, histórias que eu não faço ideia, já aconteceram com vocês em algum momento. Mas, meu irmão, permita que Deus trate o seu coração em nome de Jesus. Porque não é porque uma comunidade errou, falhou, deixou de fato a desejar, não agiu como um povo de Deus deveria agir, que todos os lugares seriam assim. Deus olhou para a gente e planejou que a vida cristã fosse desenvolvida em comunidade. Nós vamos ter que, em algum momento, lidar com o pecado um do outro. E isso, de fato, é um problema. Nós choramos a dor do desligamento. Nós choramos a dor da ausência de pessoas que nós amávamos e queriam muito estar com a gente. Nós sofremos a ausência de estar naquele ambiente que é cheio de boas memórias. Mas, meu irmão e minha irmã, a vida continua e Deus restaura os relacionamentos. E da mesma forma como na nossa vida espiritual, Deus faz nova todas as coisas. Deus cria uma nova comunidade para nos receber, para curar o nosso coração e para nos voltar o brilho nos olhos de que não tem nada melhor para o povo de Deus do que viver no meio do povo de Deus. Se em algum momento do seu coração ainda existem fissuras no mais profundo da sua alma, porque você viveu um trauma, um momento de sofrimento em uma comunidade, somente não generalize. Abra o seu coração, não deixe de reunir como igreja, seja tratado no meio de um outro povo. É tão pecador quanto, é tão miserável quanto, vai errar do mesmo jeito. Mas ainda assim, vale a pena a gente ser igreja, meus irmãos. Havia um ditado antigo, ou pelo menos que diziam lá na faculdade teológica, de que igreja é uma coisa meio doida, né? Porque se você cercar, parece que vira um hospício cheio de doido dentro. Se você passar uma lona por cima, parece um circo de coisas que podem acontecer. Além dessas comparações, que são muito criativas, mas um tanto quanto esdrúxulas, a realidade, meus irmãos, é que eu não presto tanto quanto você não presta. Você não presta tanto quanto eu não presto. O problema é que são em níveis diferentes. Desde que não seja, e é importante esse adendo, desde que não seja ao nível de questões criminais, de responsabilidades legais, seja quem for, pastor, líder, diácono, presbítero, seja quem for, se não for a esse nível, entenda, meus irmãos, que quem está perto de você também tem o direito de errar o mesmo tanto que você tem. Também, em algum momento, vai acabar ofendendo como você pode ofender também. Por isso nós aprendemos a perdoar assim como nosso Jesus nos ensinou a perdoar. É porque nós fomos perdoados que nós nos assentamos à mesa do Senhor. E uma vez que lá nós estamos, nós também podemos aprender a perdoar. E talvez você carregue no seu coração mágoas profundas de muito tempo passado, por coisa boba, coisa boba, coisa boba. E você não precisa carregar esse peso, meu irmão. Você não precisa carregar isso com você. Há algumas semanas eu fui visitar uns irmãos que testemunharam que eles viveram um momento, na verdade, de perdão mútuo entre duas famílias e tal. E aí eu fui perguntar, mas o que tinha acontecido? E eles disseram: olha, pastor, foi uma confusão gigante, um problema sério que aconteceu na igreja batista lá em lugar tal, e isso marcou o nosso coração de um jeito assim que a mágoa era muito grande, né? E aí eu já fui me preparando para vir aquela coisa assim, impactante.
E aí, qual foi a questão, meu irmão? Não, é que a gente estava reavaliando lá a nossa igreja, e eu fui lá e propus que o culto fosse às 18 horas. E aquele meu irmão, ele andava tanto comigo, ele era tão meu amigo, a gente serviu tanto na igreja junto, a gente levantou parede junto. Ele levantou do outro lado, foi lá e disse, eu acho melhor 19 horas. Pastor, a partir daquele dia a gente não se olhou mais no rosto. Mas graças a Deus agora, depois de mais de 20 anos, nós conseguimos reatar um relacionamento. E meu irmão, aprenda uma coisa, isso parece absurdo até ser com a gente, tá? Nós temos a capacidade de carregar por mais tempo as menores coisas que acontecem com a gente. Porque as coisas verdadeiramente grandes, a gente se vê na obrigação de resolver e resolver rápido. Nenhuma família, nenhum casal, nenhuma pessoa enfrenta crises gigantes, na maioria das vezes, por conta de coisas estrondosas que aconteceram. Mas, geralmente, é aquela pequena fagulha que você vai carregando com você durante 10, 20, 30 anos, ao ponto em que aquilo explode e os elos são cortados sem possibilidade de algum tipo de reatamento. Sem possibilidade de reatar. É isso. Entenda e sonde o seu coração. Porque a gente olha e fala, nossa, que coisa boba, até que seja com a gente. Não permita com que as pequenas coisinhas bobas tomem o seu coração e cheguem a proporções que não devem chegar. E em quarto e último lugar, nós nos esforçamos para manter a comunhão. Porque a comunhão, meus irmãos, é um prenúncio do céu. Vamos lá? Nos esforçamos. Vamos lá? Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Apocalipse 7, 9 e 10. Você consegue olhar para essa cena e se imaginar fazendo isso aqui? Consegue, não? Porque, meu irmão, nada mais João está relatando para a gente do que uma visão que Deus deu para ele, lá do fim da consumação dos tempos. Se nós formos, como espero que sejamos salvos, nós, cada um de nós, estará lá junto, no meio dessa multidão, de toda língua, tribo, povo e nação, olhando para o Senhor, cantando, exaltando e vivendo a plena realidade do dia que, enfim, receberemos a nossa herança. Nós teremos suprido no nosso coração aquilo que nos moveu durante todo o tempo que vivemos juntos aqui. Será a consumação da promessa do nosso Deus para nós. Será o momento do início de algo que nunca vai acabar, que é a vida como sempre deveria ter sido. O Éden restaurado de uma forma em que nós estaremos lá, nós estaremos celebrando juntos, nós estaremos celebrando com o nosso Deus. João está dando o spoiler de como será a nossa chegada na eternidade, meu irmão. E me permita te dizer que essa mesma celebração que João está narrando, em que ele já se viu e viu a gente lá, nada mais é do que a ampliação muito maior e melhor do que aquilo que nós já vivemos aqui, meus irmãos. A igreja é como se fosse uma antessala do céu. É essa experiência que nós vivemos aqui, que já nos está apontando para aquela que é muito maior. E se nós vamos viver aquilo que é perfeito, vale a pena a gente viver aquilo que ainda é imperfeito, mas já é o princípio daquilo que nós vamos viver com o nosso Senhor nos céus. Em outras palavras, a união, a comunhão do povo de Deus já é um pequeno adiantamento que nós podemos desfrutar hoje do que será a eternidade que nós tanto aguardamos. Meus irmãos, não tem coisa melhor do que isso, não. Não tem coisa melhor do que a gente estar junto.
E eu quero dar algumas dicas muito simples, práticas e diretas ao seu coração. A primeira delas, aproveite enquanto você pode, enquanto você tem condição, para colher das bênçãos da comunhão que nós já temos hoje, meus irmãos. Uma das coisas que mais me causa tristeza e dor no meu coração é quando eu vou visitar os idosos da nossa igreja, que já não podem mais estar aqui, e que falam com uma vontade tão grande de estar aqui na igreja, meus irmãos. Eu me lembro que eu nem sei quando é que foi o aniversário de 94, 93 da irmã Florípedes. Aí, 97 anos. 97 anos. Meus irmãos, dentro de todas as limitações que ela estava tendo naquele momento, a gente fez uma celebração, né, Ronald, da ceia lá com ela. E aí o Ronald começou a puxar um hino. E ela começou a cantar aquele hino com o ináriozinho aberto. E de repente ela fechou o inário, cruzou a perna e começou a cantar. E ela começou a dizer, pastor, quando eu estava na igreja, e eu podia cantar, e eu estava com os irmãos, e eu via lá a menininha de mamãe, o Ronald, cantando e tal, e aquela coisa toda. E meus irmãos, quando eles começam a falar, é como se aquele sentimento de nostalgia, de vontade mesmo, fosse dominando o nosso coração, a ponto da gente olhar e pensar, como é que eu, tendo condições de estar no meio do povo de Deus, criando vínculos, vivendo a minha vida com a vida do outro, como é que eu vou olhar para isso? E eu vou simplesmente desprezar, meus irmãos. Não é possível. Deus nos abençoa em meio à comunhão, e nós podemos hoje colher dos frutos dessas bênçãos que Deus nos dá. Não aceite, segunda dica, não aceite ficar apenas como um mero espectador das coisas que acontecem quando o povo de Deus está em comunhão. Meu irmão, você não precisa passar o tempo todo vendo a foto do encontro de mulheres, a foto dos homens, a foto dos jovens, a foto do day camp, a foto de não sei o que, a foto de não sei o que, só olhando como um espectador de tudo aquilo que acontece, porque, meu irmão, você está perdendo o melhor, que é fazer parte disso. Em nome de Jesus, derrube os muros do seu coração, para que você aprenda a viver junto com os outros, servir junto com os outros. E eu tenho certeza absoluta que em 6 meses, no máximo, você vai criar memórias que você nunca mais vai esquecer. Você nunca mais vai esquecer. Em terceiro lugar, seja proativo para criar relacionamento com o outro. Enquanto você estiver sentado só dizendo, eu não tenho amigos por aqui, nada, absolutamente nada vai mudar. Se você é vergonhoso, usa o WhatsApp. Se você é mais vergonhoso ainda, usa eu. Fala assim, pastor, eu vi aquela família, eu queria ter amizade com eles. Me ajuda? Eu ajudo. Eu já faço um trabalho de cupido com os nossos jovens, por que não faria de um cupido da amizade entre famílias? Não é verdade? E cupido também com irmã Lourdes. Irmã Lourdes está solteira, né, irmã Lourdes? Nós sabemos que ela está solteira e ela já me disse que casaria de novo. Deixa aparecer um senhor, gente boa, que eu vou fazer esse casamento, meus irmãos. Eu vou, com certeza. Cupido de todos, quem dirá, da amizade entre famílias. Porque, meus irmãos, nós entendemos que existem pessoas que têm seríssimas limitações. A minha esposa é uma dessas pessoas que tem limitações enormes de relacionamento. Em que sentido? Se você sentar do lado da minha esposa e puxar a conversa, ela vai conversar com você até amanhã. Mas se você sentar do lado dela e ficar olhando, sorrindo, ela vai ficar quieta te olhando, sorrindo até amanhã. Ela não consegue ter facilidade de puxar um assunto, é uma trava dela. E quando ela tem dificuldade, ela fala, amor, eu achei aquela moça ali mó legal. Puxa um assunto. Aí o que eu faço? Eu estou conversando, venho com a minha esposa, encontro a pessoa, falo, oi, tal, tudo bem? Então, lembra aquilo lá que aconteceu? Tá, eu junto as duas, viro as costas e só volto para buscar ela de volta para ir embora. Pode ser que você tenha essas limitações, mas não permita que as limitações vençam, para que você possa viver essa bênção que é estar com pessoas que vão ganhar o seu coração e que vão deixar a sua vida ainda mais leve no meio do povo de Deus. E por fim, meu irmão e minha irmã, entenda que não é normal ao coração humano querer viver em solidão.
E eu volto a dizer a você, a partir do momento em que você começa a valorizar a solidão como algo virtuoso, você precisa de ajuda, meu irmão. Inclusive, e meus irmãos, de verdade, eu espero não estar passando isso para vocês, porque eu não estou brincando, eu não estou fazendo chacota, nada do tipo. Mas, inclusive, esse tipo de hipervalorização da solidão, do caminhar sozinho, dos ambientes escuros, do silêncio a todo custo, eles são indicativos de que algo emocional está desequilibrado na sua vida. E você precisa de ajuda, meu irmão. Não faz mal nenhum e nem é pecado você tomar um remédio para equilibrar os seus hormônios. Não faz mal e não é pecado você encontrar um bom terapeuta, um bom psicólogo, um bom psiquiatra cristão para te ajudar a manter os seus níveis equilibrados. Está tudo certo quanto a isso. Se a sua condição é essa, por favor, me procure, porque eu terei o maior prazer de ajudar você a entender que a solidão não é uma opção para o povo de Deus. Nós estamos espelhando a imagem de um Deus triuno, e que o mínimo que nós podemos fazer é estarmos juntos e vivermos em comunhão, assim como Deus vive em comunhão. E isso é bom demais. Não deixe as barreiras dos preconceitos tomarem o seu coração. Não recuse ajuda por medo de ser julgado. Não recuse terapia ou ajuda profissional com medo de ser visto como doido, nada do tipo. Se consola o seu coração. Eu faço terapia quinzenal com um psiquiatra que me acompanha, meu irmão. Eu sei que a referência não é muito boa, você vai olhar para mim e dizer, esse é meio doido, né? Não tem problema, mas não significa que isso vá causar outras coisas com você. De jeito nenhum. Encontre um profissional cristão que leva a sério a palavra de Deus e que te ajuda, para que você volte a ter o ânimo, aquela chama no coração de querer viver plenamente o presente que Deus nos deu, de dividirmos a vida com outras pessoas.